Meu primeiro vídeo foi sobre o último anual de Hellblazer, chamado Ponte dos Suicidas, uma história intimista onde o roteirista Peter Milligan discorre sobre o suicídio. Agora vou abordar o primeiro anual de Hellblazer, chamado Venus of the Hard Cell, ou Vênus do Marketing, que é relacionado com nossa postura em relação ao mundo, isso em uma visão punk e ocultista do John Constantine e do Jamie Delano. O quadrinho foi escrito pelo primeiro roteirista da série, Jamie Delano. Ele foi o escritor que estabeleceu praticamente tudo de relevante que foi criado em Hellblazer, e um grupo chamado Spider-Legs pediu sua autorização para gravar essa história como música, pois a história é um clipe da antiga banda do John Constantine chamado Membrana Mucosa, em que ele assiste e relembra seus tempos de punk. E bom, o autor autorizou e assim foi criada uma das minhas músicas favoritas de punk rock. Venus of the Hard Cell foi traduzido no Brasil pela editora Brainstorm como Vênus do Marketing e pela editora Panini recentemente como Vênus do Varejo. Particularmente creio que o nome Vênus do Marketing funciona melhor com o contexto da história. A deusa romana Vênus é apresentada como a deusa do amor e da beleza. No título ela possui o sentido de ser algo sedutor, e o marketing vai aparecer mais como um estilo de vida consumista, vendido como ideal. E bom, o John Constantine, assim como o John Lydon ou Johnny Rotten, vocalista dos Sex Pistols, viveram uma adolescência miserável em extrema pobreza, e encontraram no punk rock uma maneira de expressar sua revolta com a sociedade inglesa, por meio de músicas agressivas e rápidas que tinham o objetivo de chocar as pessoas, quebrar com o padrão de vida consumista que era enfiado goela abaixo em jovens que nem tinham o que comer, não tinham educação e muito menos perspectiva de melhora em um mundo de pobreza, onde a valorização e ascensão social acontecia apenas por meio de dinheiro e títulos impossíveis para pessoas que precisavam lutar todo dia para se alimentar. O criador do personagem, Alan Moore, define John Constantine como o mago do proletariado, alguém que luta no mundo para sobreviver como pode, utilizando de todo artifício possível para conseguir sobreviver. A Vênus do Marketing não se identifica com pessoas sem perspectiva de vida. Ela é um padrão de vida, onde o indivíduo deve consumir para que isso cause alegria e preencha a sua vida, dando algum sentido na sobrevivência dela. Basicamente, o sentimento de evolução, ascensão, a partir do consumismo e do conforto, e como um trecho da música que cita na HQ, eles só vivem pela Vênus do Marketing. O quadrinho cita uma série de fatos que servem como entretenimento caro e em valor monetário, porém coisas fúteis e inalcançáveis para pessoas que possuem necessidades, digamos, mais palpáveis. Essa questão inclusive me lembra duas músicas dos Racionais. A primeira chamada Mágico de Oz, em que descreve a vida de um garoto que mora na rua e fala da sua luta pela sobrevivência. Tem um dinheiro aí, tio? Dinheiro aí, cara. Você mora aí na rua aí? Moro. Cadê seu pai? Não sei. Tenho fé. Tenho fé. Aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia. Tá na correria, como vive a maioria. Preto desde nascença, escuro de sol. Eu tô pra ver ali igual, no futebol. Sair um dia das ruas é a meta final. Viver decente, sem ter na mente o mal. Tem um instinto que a liberdade deu. Tem a malícia que cada esquina deu. E também a música A Vida é Desafio, em que é dito em determinado momento: esse é o espelho derradeiro da realidade. Não é areia, conversa, chaveco. Porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco. Ser empresário não dá, estudar nem pensar. Tem que trampar ou ripar pros irmãos sustentar. Ser criminoso aqui é bem mais prático, rápido, sádico ou simplesmente esquema tático. Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência. E esse é outro caso em que as pessoas estão desamparadas pelo sistema e vivem sob a sombra da Vênus do Marketing. Algumas coisas na visão do Racionais do Jamie Delano são diferentes. Enquanto o Delano apresenta uma visão um pouco mais romântica dessa questão no quadrinho, com uma tentativa de libertação das pessoas, os Racionais discorrem sobre a questão de maneira mais pessimista, falando da sobrevivência de uma forma até um pouco mais literal, pois, além deles relatarem um caso de uma criança vivendo na rua, o local de onde o grupo vem, o Capão Redondo, já foi o bairro com mais homicídios na cidade de São Paulo. A estratégia era sobreviver. Era um machado na mão, a faca na outra, entendeu?
e onça, cobras e lagarto pela frente. A estratégia era sobreviver, não é que nem hoje. Outra realidade, na época que a mortalidade aqui na Zona Sul era o recorde mundial, Capão Redondo. Então a gente cresceu nos anos 80, na época mais violenta do bairro mais violento. Morou? Na época mais violenta, no bairro mais violento. Foi aqui que eu cresci. Todo mundo era magro, franzino e perigoso. De qualquer forma, ambas as partes discorrem sobre o padrão de vida consumista exigido de pessoas que precisam muitas vezes tomar decisões como pagar a conta de água ou se alimentar. O primeiro ponto é que estabelecer um padrão, digamos, correto de vida, criado sob empregos maçantes e gastando seu dinheiro com bens materiais, é bastante limitador para várias pessoas e cria, além de preconceitos desnecessários, cria também uma maior dificuldade para pessoas que desejam seguir simplesmente caminhos diferentes. O outro ponto, que é ainda pior e que chega a ser até desonesto, é que na verdade todas as pessoas querem conforto e segurança. Esse é o motivo de tanta gente atravessar horas e horas em transporte público por um salário muitas vezes injusto. Estabelecer um padrão de status social de sucesso que exige educação e consumo é uma coisa inalcançável para a realidade da maior parte das pessoas. Supondo, por exemplo, uma criança que ainda tem o privilégio de ter uma casa e os pais presentes, mas que tem um baixo rendimento escolar, talvez o problema dessa criança não seja a disciplina nem qualquer outra coisa que as pessoas atribuem a baixo rendimento escolar. Talvez seja que ela no início do dia nem tenha se alimentado, ou no dia anterior também não tenha se alimentado, ou a maior parte dos dias ela não tenha tido essa sorte. Obviamente essa criança já sonha em ter fartura e conforto na vida, porém ela em primeiro momento precisa se alimentar antes de qualquer coisa. E ninguém vai conseguir pensar em educação, em se formar para uma vida melhor enquanto tá com fome. Exatamente como citou Racionais na música, é vivendo entre o sonho e a merda da sobrevivência. Sem contar que essa questão da educação já é outro ponto. Uma pessoa pobre já é uma pessoa sem escolha em todo momento da sua vida praticamente. Mesmo que ela crie em algum momento uma consciência de que o estudo é necessário para quê para ela? A educação para uma pessoa pobre serve antes de tudo como meio de ascensão social. Ela provavelmente não vai poder escolher o curso por livre e espontânea vontade. Ela vai ter que fazer o que tem mais chance de receber o melhor salário possível, gostando ou não do trabalho. Então fica a questão, educação em qual objetivo? Para o pobre que precisa ascender socialmente para não morrer de fome? Ou para os milionários manter o império da família de pé? Os padrões de consumo e aspectos estabelecidos socialmente servem só para gerar mais preconceito sobre pessoas que já têm uma dificuldade imensa para conseguir sobreviver. E é desumano colocar padrões burgueses inalcançáveis para que essas pessoas sonhem em um dia alcançar. O punk, o rap e os quadrinhos se complementam sobre a injustiça que é o sistema. As pessoas lutam pela sobrevivência em uma guerra que o próprio Constantine viu na história que não é só contra ele, é contra uma massa de pessoas que precisam ser libertadas. Os Racionais perceberam a mesma coisa em um contexto mais feroz, que no caso é uma favela em um país de terceiro mundo. A base da sociedade sempre vai ser necessária. A Vênus do marketing existe para obrigar o mundo a funcionar, dando cada vez mais lucro e fazendo as pessoas acreditarem em um futuro ilusório, onde a vez delas vai chegar e elas vão ter fartura de trocar de carro todo ano e comida na mesa para não se preocuparem com amanhã ou depois de amanhã. No fim, nós precisamos andar todos juntos para que possamos ter cuidado contra a maldição que é a sedução da Vênus do marketing, porque eu tô vendo que eles estão ganhando e a noite tá começando a cair. Será que dá tempo de construir uma arca para fugir? O ontem é mentira, o amanhã é ficção. Tem um amigo que se enfiou no trabalho, será que ele vai morrer? Fico pensando, por que não choramos pela Vênus do marketing? E não entendo, mas no fim eu só tenho um conselho. Não suspire pela Vênus do marketing. Não minta pelo Vênus do marketing. E não morra pela Vênus do marketing.